Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. No dia 14, no Instagram, à noite, nós anunciamos em primeira mão a saída da recuperação judicial da Oi. Quem nos acompanha no Instagram, se você não nos acompanhe no Instagram também. Então, fizemos alguns reels falando de que tínhamos tomado conhecimento do fim da recuperação judicial a partir da decisão do juiz Fernando Viana. Confesso que até eu próprio me surpreendi, porque eu já trabalhava com um cenário mais conservador de fevereiro, março do ano que vem, porque a Justiça está entrando de férias agora, nesse final de semana, e eu já imaginava que o juiz estivesse focado na sua programação natalina, de férias de fim de ano, mas ele surpreendeu provavelmente, não só a mim, mas a todos, surpreendeu a todos com a sua decisão. É um fato marcante, é um fato relevante sim, significativo. É como eu sempre faço esse exemplo, porque é fácil de entender. É como se você tivesse o seu grande clube, que historicamente sempre andou na primeira divisão, mas por conta de uma má gestão, por conta de escolhas mal feitas, esse seu clube, embora gigante, um grande time no passado, foi rebaixado. Isso já aconteceu com diversos grandes times, né? Podemos nos lembrar aí do Corinthians, podemos lembrar do Cruzeiro, do Vasco da Gama, do Grêmio, do Bahia, acho que o Fluminense do Rio, enfim, vários clubes desceram da primeira para a segunda divisão. E sempre que isso ocorre, né, o que é a segunda divisão para as empresas? É quando elas entram em recuperação judicial. É a segunda divisão das empresas, porque é um mundo diferente, é um mundo onde a empresa está em suspeição, não se sabe se ela vai sobreviver, porque a grande maioria não sobrevive. Cerca aí de 82%, 84% das empresas que entram em recuperação judicial vão à falência, desaparecem. Então, um percentual mínimo que consegue sobreviver. Das que sobrevivem, uma grande maioria torna-se irrelevante. Uma sombra, uma memória longínqua do que já foram quando tiveram seus tempos de glória. Então, sim, é preciso registrar como uma notícia muito boa nesse final de ano. A recuperação judicial é encerrada com um ano de atraso. Lembremos que a expectativa do próprio presidente da empresa, não era minha, era do presidente da empresa, é que essa recuperação judicial estaria encerrada em dezembro de 2021. E ela está sendo encerrada em dezembro de 2022. Quem vê o plano estratégico da Oi lá atrás, de 2020 e depois de 2021, vai ver que o plano tinha como meta a saída da recuperação judicial em dezembro de 2021. Por que atrasou tanto? Atrasou tanto por conta das agências reguladoras. O CAD e a Anatel atrasaram muito a aprovação da venda da Oi Imóvel e o assunto lá da participação, da venda da participação da Infraco. Esses assuntos acabaram sendo postergados, procrastinados. Isso afetou a empresa, isso prejudicou a Oi, isso fez com que a Oi tivesse prejuízos em função desse adiamento da recuperação judicial, dessa expectativa. Mas, se você nos acompanha, nada disso é novidade para você, porque a gente aqui vem fazendo um estudo de caso da Oi. Algumas pessoas me perguntam, mas por que você fala tanto de Oi? Porque eu estou querendo ajudar as pessoas a entenderem a dinâmica do mundo corporativo e como se dá
vamos dizer assim, como se dá todo um processo de uma empresa que foi grande, teve todo o sucesso no passado, que depois, por erros cometidos, ela foi lá para a bacia das almas, foi para o seu purgatório, e depois disso conseguiu fazer uma mudança, uma recuperação. Então eu busquei pegar e concentrar os nossos estudos na Oi, porque ela nos permite excelentes lições, reflexões. Quem tem espírito de abertura consegue aproveitar todo o aprendizado relacionado à Oi, e isso serve de referência para qualquer outra empresa. Para qualquer outra empresa. O que a gente aqui aborda serve para você refletir sobre outras tantas empresas na Bolsa Brasileira e Americana, né? Muito bem, então celebrem, comemorem. A gente vai fazer mais vídeos aí nos próximos dias falando sobre esse assunto, mas aqui eu queria não deixar passar em branco e deixar claro aqui o fim da RJ nesse vídeo, destacar que foram 6 anos e meio, e após 6 anos e meio chegou ao fim essa história de recuperação judicial. Foi a maior recuperação judicial do Brasil, foi a maior recuperação judicial da América Latina, ok? Não é coisa pouca, não é coisa pouca. O juiz da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, Fernando Viana, de parabéns por ter conduzido esse caso de forma impecável, ao meu ver, impecável. Ele declarou como cumpridas todas as obrigações assumidas pela Oi no decorrer do processo de RJ. Publicou a sua decisão, que deverá ser comunicada à Anatel e ao Ministério Público em até 20 dias. Com isso, Fernando Viana determinou também que seja homologado o quadro geral de credores apresentado pelo administrador judicial, o escritório Arnoldo Aldi, com pedidos de eventuais correções estritamente materiais. Em 90 dias deverá ser apresentado esse quadro geral consolidado e retificado. A decisão determina a permanência de valores depositados à disposição do juízo até que sejam formulados pedidos específicos por parte dos interessados, de modo que não haja liberação de valores pertencentes a credores eventualmente depositados. Com o fim da RJ, ficam encerradas liminares que autorizavam a Oi a participar de leilões sem a necessidade de apresentação da CND. O grupo em recuperação judicial consiste na Oi, Telemar Norte-Leste, Oi Móvel, Coparte, Coparte 4 participações, Coparte 5 participações, Portugal Telecom International Finance e Oi Brasil Holdings Cooperative, veículo de finanças da empresa na Holanda. As recuperandas precisarão manter ativo o formulário digital para credores. Na sentença, o juiz Fernando Viana iniciou a decisão falando da importância do processo. Disse ele: chega ao fim o mais impactante e relevante processo de recuperação judicial do judiciário brasileiro e um dos casos mais complexos do mundo jurídico contemporâneo, com capilaridade em todo o território nacional e nos diversos setores da sociedade civil, com reflexos não apenas na jurisdição brasileira, como também na estrangeira. O passivo da Oi na época de início da RJ foi de 65,382 bilhões de reais, considerado estratosféricos, disse o juiz. A dívida foi considerada o maior passivo em processo de recuperação judicial da América Latina, e um dos maiores do mundo, levando-se em conta que ainda havia uma bilionária dívida intercompany não incluída no valor originário, o que levava a dívida a um valor bem superior ao declinado. O valor depois foi ajustado para 65,959 bilhões, eram à época mais de 65 mil credores, o que também classificava como o maior processo do bloco continental. Segundo o juiz Fernando Viana, o processo principal está sendo encerrado, são quase 600 mil folhas que compõem este processo. Foram 50 mil incidentes processuais, 20 mil mediações com abrangência nacional e internacional. Segundo o juiz, a decisão de homologação do plano de RJ original foi datado de 8 de janeiro de 2018, né, a homologação. O pedido foi dado entrada em 2016, mas a homologação foi em 8 de janeiro de 2018.
O processo foi sendo prorrogado, primeiro em outubro de 2020 por 12 meses, depois até março de 22, quando o relatório final foi entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O juiz Fernando Viana destaca o empenho dos personagens ativos da recuperação e ressalta: não se olvida que o efetivo saneamento da crise econômica e financeira das sociedades em recuperação, bem como as soluções de mercado por elas criadas e aprovadas pelos credores, via de regra, se estendem para além do período de supervisão judicial. Todavia, não é o objetivo do processo de recuperação judicial conferir se o devedor irá cumprir todas as obrigações contraídas no plano ou se conseguirá, cumprindo-as, escapar da crise que o acomete, já que o conceito desta ação é o de viabilizar a negociação transparente e equilibrada entre a devedora e os seus credores, objetivo que de forma exitosa fora alcançado ao longo deste processo. Conforme o juiz declarou, habilitações e impugnações pendentes ainda seguirão a tramitação normal na Justiça, com pagamentos de crédito na forma ajustada no plano. O que não é admissível, sob pena de eternização do processo, é que a recuperação judicial prossiga até que sejam decididas todas as impugnações e habilitações, cujo volume de distribuição na presente recuperação ultrapassou a casa dos 64 mil procedimentos. A Oi ainda tem cerca de 1 bilhão em depósitos judiciais, R$ 1 bilhão, dados em garantia aos juízos de execuções. São créditos concursais, especialmente dos casos PECs, e que tramitam nos tribunais de justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Com a decisão do fim da RJ, fica determinada a expedição do ofício aos tribunais, além de reiterar a autorização para a expedição de alvarás de levantamentos dos valores em favor da Oi. Conclui o juiz: com o encerramento da RJ e composição do seu bilionário endividamento, a gigante de telecom nacional ingressa hoje em uma nova fase, focada em modernos serviços digitais, com perspectiva de ser importante gerador de caixa e de empregos, de relevante atuação social, situação diametralmente oposta quando o ingresso na recuperação judicial, quando a dívida acumulou o vertiginoso patamar de 65 bilhões de reais. Encerra-se o processo, diz o juiz Fernando Viana, com a certeza de termos cumprido a missão constitucional de prestar a jurisdição com responsabilidade, de prestigiar o princípio da preservação da empresa, de resguardar o inegociável interesse público, de garantir o respeito à decisão da maioria dos credores, de fomentar a atividade econômica nacional pelo incentivo às melhores práticas empresariais, finalizou. Olha, meus parabéns, juiz Fernando Viana. Excelente o seu trabalho e como é interessante o senhor ter pontuado aqui a defesa do princípio da preservação da empresa, porque teve um cidadão no CAD que disse que preferia ver a Oi falida. Aquilo foi uma das maiores excrescências que eu já tive a oportunidade de testemunhar na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa, viu? Mas eu nunca tinha visto uma fala tão aviltante de um cidadão que está dentro de uma agência reguladora, no CAD, dizer que ficaria feliz, preferia ver a Oi falida. Isso é realmente um negócio dantesco. Um cidadão desse não poderia estar trabalhando em nenhuma agência reguladora. Infelizmente, está, porque aqui o critério é o apadrinhamento. Os políticos querem apadrinhar os seus. Com que interesse? Deus é testemunha. Nós não sabemos. Mas o juiz falou aqui na importância de ter prestigiado o princípio da preservação da empresa e resguardar o inegociável interesse público, garantindo o respeito à decisão da maioria dos credores, fomentando a atividade econômica nacional e incentivando as melhores práticas empresariais. Meus parabéns, juiz Fernando Viana. Parabéns. O senhor fez um excelente trabalho. Que sirva de exemplo para os seres humanos que ocupam posições no nosso judiciário e nos nossos poderes executivo, legislativo. É preciso seriedade, é preciso responsabilidade, é preciso inteligência emocional. Burrice no setor público
Burrice no judiciário, no executivo, no legislativo, não deve ser tolerado, não deve ser recompensado, não deve ser prestigiado, deve ser condenado. Deve ser condenado. Enfim, mas, desculpa o desabafo, mas é isso. Assunto resolvido, não é? Vamos focar agora em outras coisas, mas eu não podia deixar aqui de destacar o excelente trabalho do juiz Fernando Viana. Algumas mensagens eu queria dar uma devolutiva aqui para vocês, o Alexandre Paravidino. Gratidão, Clóvis, por ajudar a manter a calma, o pé no chão, o olho na execução do plano estratégico da Oi. Um grande abraço. Desde 2019, acompanhando e investido nessa empresa, firme apesar de tudo. Olha, Alexandre, obrigado pelas palavras. Fico feliz com o seu comentário e por ter contribuído de alguma forma para tranquilizar as pessoas. Jesuel Lemes, meu coração até acelerou, diz ele quando ouviu o meu Reels ontem no Instagram. 2 anos esperando essa notícia. Tinha que vir do Senhor, mestre. Gratidão. Olha, Jesuel, um forte abraço. Obrigado pelas palavras. Eu, assim que soube, corri para dar a notícia em primeira mão. Meu amigo Lopes, valeu, Clóvis, Valmir, né? Pela força que nos deu, graças ao seu conhecimento e acompanhamento, seus vídeos me deu tranquilidade necessária para esperar esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, amigo. Um forte abraço para você, ele que já fez parte do nosso programa de mentoria. Muito obrigado, hein? Paulo Collen. Que felicidade, vontade de tomar umas 15 garrafas de vinho. Vai com calma. Vai com calma, Paulo. Ainda temos muito chão para caminhar, viu? A gente vai falar sobre isso no decorrer de outros vídeos. Temos chão para caminhar. Verônica, que faz parte do nosso programa de mentoria, Verônica Pessoa. Para nós, o show da virada já começou. É isso, Verônica. Realmente, a gente voltou à primeira divisão. A sensação é essa, voltamos à primeira divisão. É a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco agora, com o Bahia, com o Grêmio. De volta à primeira divisão. E agora é um novo campeonato. Novas condições, novas possibilidades. Tudo é mais favorável quando você sai da recuperação judicial e quando você volta para o jogo do mercado. A Oi está de volta ao jogo do mercado. Isso é importante, isso é muito bom, isso precisa ser dito. Ale Mantelato, Clóvis, muito obrigada por todo o ensinamento. Vamos marcar um encontro online para tomar um vinho. Vamos sim, Ale. Vamos em breve fazer uma live aí e vamos juntos tomar esse vinho aí com todos vocês, com certeza. Um abraço, hein? Obrigado. Deixe-me ver quem mais. São algumas mensagens. Tem aqui o Natanael também. É isso aí, seu Clóvis. Parabéns pelo trabalho magnífico que o senhor faz. Já disse e repito 1000 vezes, se for necessário. Você foi um dos mestres que transformaram a minha vida e que ainda vai transformar muito mais. Toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. Olha, Natanael, um forte abraço. Deus te abençoe sempre. Então, temos aí essas perspectivas, temos essas possibilidades, não é? E aí a gente precisa estar entendendo que deveremos começar a ver fluxo comprador na Oi, sobretudo agora de fundos de investimentos que vão poder comprar o ativo, vão poder comprar isso. Minha expectativa é fundos estrangeiros. Vamos ver como se comportam os aluguéis de ações, esse estelionato que é cometido no Brasil. Estou ombreando com Luiz Bassi Filho, que denuncia esse crime, que lesa as empresas, distorce o preço das ações das empresas e prejudica os minoritários, não é? Então vamos continuar firme defendendo o fim do aluguel de ações da Oi BR3. Convença os seus amigos a não alugar as ações da Oi BR3. Vamos ver o que aconteceu aí nessa virada, né, do dia 14 para as primeiras horas do dia 15, quando a Bolsa abriu, o que foi que aconteceu com os aluguéis de ações. Em breve comentaremos. Olha, para finalizar, eu vou pegar aqui alguns assuntos que não tem nada a ver com a Oi, mas que eu acho que vale a pena não deixar passar em branco.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ela considerou o orçamento secreto inconstitucional, que viola o princípio republicano. Ela é relatora das ações que contestam o orçamento secreto. Ela determinou que parlamentares beneficiados sejam identificados em 90 dias. O julgamento está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ela disse: não se sabe quem são os parlamentares integrantes deste grupo privilegiado. Não se conhecem as quantias administradas individualmente. Não existem critérios objetivos e claros para a realização das despesas. Tampouco observam-se regras de transparência com relação à execução destes orçamentos. Olha, isso é uma das maiores bandidagens que eu já pude ver na política brasileira nesses últimos tempos. Foi uma das maiores bandidagens, foi esse tal de orçamento secreto. Isso é o convite ao prazer da corrupção. Isso precisa ser repudiado, porque o dinheiro público, essa pataquada que dizem, o dinheiro público, olha que coisa imbecil, repetem isso para parecer algo genérico, sem gênero, sem personalidade, sem CPF. Não existe recurso público. Esta banana que dizem que é recurso público são os nossos impostos, gente. Tem CPF, tem cara. É a sua, é a minha. São os nossos CPFs. Somos nós que pagamos impostos e que vão compor esse tal fictício orçamento de recursos públicos. Uma banana para os recursos públicos. Me desculpe o desabafo. Recursos públicos nada. São os nossos impostos. E não se pode gastar os nossos impostos sem transparência, sem acompanhamento da execução destes recursos. Isso é coisa de marginal, isso é coisa de bandido. Quem defende isso é marginal, é bandido. Tinha que estar preso. Parabéns, ministra Rosa Weber. E que os outros ministros do Supremo sejam decentes também em seguir a sua decisão. Vamos aguardar, vamos ficar de olho, porque essa bandidagem precisa acabar. Bom, mais um desabafo. Quero também aproveitar para dizer que o mundo pertence aos otimistas. Estou vendo aí um estardalhaço, um monte de investidores ou pseudos investidores se debatendo na lata como siri, assustado, nervoso, né? Vendendo ações no prejuízo, achando que o mundo vai acabar. Né? Nada disso, nada disso. Não seja desse clube dos enlouquecidos, dos ensandecidos. Não faça parte desta turma. Essa turma vai se afundar. E você pode ir junto se segui-los. Não vá nessa barca que é furadíssima. Olha, em Santa Catarina, uma gigante italiana que tem receita de 7,2 bilhões de reais está comprando várias empresas lá no estado, em Santa Catarina. Gigante italiana, com receita de 7,2 bi de reais, está comprando várias empresas em Santa Catarina. Mas faz sentido isso para você? Estão dizendo que o governo Lula vai destruir o Brasil. Por que uma empresa italiana está comprando diversas empresas em Santa Catarina? Eles são retardados? Cheiram alguma droga? Consomem ácido? O que está acontecendo? Ou os burros são os que acreditam que o Brasil vai afundar? O que será que está acontecendo, hein? Do interior de Santa Catarina, pequena cidade de Concórdia, de pouco mais de 70 mil habitantes, atraiu os holofotes para si, porque conquistou uma multinacional italiana por conta do seu ecossistema empreendedor pujante e com inclinação à inovação tecnológica. Com casos de sucesso pouco conhecidos, Concórdia já tem na sua conta histórias de sucesso para compartilhar. O mais notável deles é talvez o da Sadia, marca de alimentos que teve em Concórdia sua origem em 1944. Atualmente a Sadia se uniu à Perdigão e compõe a BRF, que é um dos maiores grupos do mundo
como a economia de base centrada na agropecuária, especialmente na criação de aves e suínos, poderia ser incomum relacionar o pequeno município do oeste do estado a um local essencialmente tecnológico? Poderia. Só que de uns tempos para cá, a Concórdia passou a ser a sede de múltiplas empresas do setor, com destaque para desenvolvedores de software de ponta. Olha que coisa interessante, né? Em face do crescimento vertiginoso dessas empresas de tecnologia, companhias com destaque global passaram a voltar os seus olhares para aquele pequeno município de 70 mil habitantes e para as empresas lá criadas. É o caso da Smallsoft e da Gedor, duas companhias de tecnologia para o varejo adquiridas pela multinacional italiana Zucchetti, em transação de 140 milhões, anunciado agora no dia 12 de dezembro. A Zucchetti trabalha com desenvolvimento de tecnologia como softwares e programas de gestão empresarial. A empresa foi fundada há 40 anos, na Itália. Em 2022, comemora o seu 11º aniversário em terras brasileiras. A Zucchetti tem um faturamento de mais de 1,3 bilhões de euros por ano, algo como 7,2 bi de reais. São ao todo 8 mil colaboradores e 800 mil clientes globalmente, em uma operação presente em mais de 50 países, 11 deles com operações próprias. No Brasil, o destaque está na criação de soluções voltadas a setores como indústrias, com softwares para gestão, recursos humanos, com soluções para gestão de times e avaliação de desempenho, o varejo, com produtos para controle de estoque e outras métricas para gestão dos pontos de venda. Então tá aí, a empresa italiana, sem se preocupar com o Lula, com o seu governo, investindo, porque está enxergando no Brasil oportunidades. Enquanto que muita gente está cega, acreditando no apocalipse. Fiquem com Deus. Deixe o like. Tchau.